Olá pessoal, aqui é a Tia Lu do Market Minds e aqui estamos nós para mais uma entrevista do nosso queridíssimo quadro Book Aberto. Hoje sim temos uma mulheres no mercado cada vez mais fortes. E hoje eu tenho a honra de receber a Pan, que vai conversar com a gente, vai contar a história dela, vai trazer experiência, vai trazer muitos ensinamentos, alguém que eu aprendi a admirar muito dentro do mercado financeiro e fora também. Então vamos agora, Pan, seja muito bem-vinda, muito boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Lu. Prazerzaço fazer parte disso. Você sabe que você falou que aprendeu a admirar. E para mim é uma honra ouvir isso de você, porque a primeira vez eu era trader, fiz o curso do TNT e eu vi a sua palestra no TNT. E até então eu ainda não estava tirando a prova do CNPI nem nada. Eu falei, nossa, ela é boa, né? Comecei a acompanhar. O dia que você falou que você começou a me seguir, sabe aquele êxtase assim de começo? Fiquei muito feliz e fico muito feliz de ter seu apoio, sua admiração é recíproca. Oh, que legal, que bacana. Pô, fico muito feliz de saber disso também. E pô, pra gente começar a nossa conversa de hoje aqui, eu gostaria que você trouxesse pra gente, que você me contasse como você conheceu o mercado financeiro, né? Já sei que você já fez aí o TNT, a gente já, entre aspas, se conheceu lá, mas como que você veio parar no universo do mercado financeiro? Bom, eu trabalhava na área financeira, trabalhei a vida inteira no financeiro, e era uma empresa de médio porte, pequenininha aqui do interior, eu sou de Valinhos, interior de São Paulo, e um dia eu levei o cheque, sim, era época de cheque ainda, para o meu antigo chefe assinar, e ele estava falando sobre Bolsa de Valores com gráfico numa TV gigantesca atrás dele, aberto, e aí, como sempre, né, quando a gente está começando, a gente pensa, não é para mim, nunca vou conseguir aprender ou entender como funciona. A Bolsa de Valores você via só engravatado, coisa chique, né? Não achava que seria capaz de aprender um negócio desse. Só que esse meu chefe, ele gosta muito de conversar, até hoje, sabe? Ele virou amigo realmente, e ele gosta de falar principalmente das coisas que ele tem interesse. E eu demonstrei um pouquinho de interesse ouvindo ele falar sobre uma operação que ele fez. Menina, a gente ficou horas batendo papo sobre o mercado e ele me ensinando como que funcionava, porque também na minha cabeça tinha que ser para longo prazo, então eu tinha que ter dinheiro disponível para, sem mexer nesse dinheiro por um determinado tempo, eu não sabia que tinha possibilidade de fazer operações mais rápidas. E tudo isso eu aprendi com ele naquele dia, só num bate-papo. Aí toda vez que eu entrava lá, ele falava, olha, comprei essa aqui porque deu, sei lá, um W, um oco na época, era mais figuras gráficas que a gente ficava analisando. E ele falou, pô, você tem uma certa facilidade com essa parte mais de gráfico e coisa assim, você não tem interesse em aprender? Vai ter um curso em Campinas que eu vou fazer. Campinas é do lado de Valinhos, né, onde eu moro. E ele falou: se você tiver interesse, é pela XP, vai ser tal dia. E assim a gente foi. Fiz o meu primeiro curso de análise técnica. Apaixonei. Aí não parei mais. Logicamente, comecei pequeno, porque eu ainda trabalhava, não tinha condições de largar meu trabalho para viver de mercado, né? Demorou para isso acontecer, foi uma transição bem demorada. Mas eu comecei com operações de swing trade, pequenininha, fazendo uma ou duas, aquelas operações mais rápidas. Aí eu mudei de emprego, continuei na área financeira. Eu com meu marido resolvemos largar tudo e ir para a Austrália, aprender inglês por 6 meses. A gente ficou 3 anos. Aí na volta da Austrália foi que eu falei, não, agora eu acho que é hora. Isso, ó, eu comecei em 2010, né, com análise técnica. Eu voltei da Austrália em 2017. E foi aí que eu falei, não, agora é hora de eu tomar uma decisão. Já que eu estou voltando para o Brasil, ao invés de procurar emprego, eu vou tentar viver de day trade, já que eu já tenho um conhecimento com swing trade, minhas operações de swing iam muito bem, já tinha uma consistência. Então, eu falei, é hora de eu tentar. E deu super certo. Logicamente, tive várias dificuldades no começo, várias, principalmente psicológicas. E depois, com um tempo, acho que em agosto foi quando foi minha virada de chave. Logo na sequência, aconteceu a virada de chave, o analista que eu acompanhava, ele falou, pô, vai ter uma vaga para analista aqui comigo, o que você acha? Surgiu a oportunidade. Aí eu comecei a pensar que a gente abre muita mão das nossas operações, de várias coisas, virando analista, né? Então, parei para pensar um pouquinho, a oportunidade era boa, falei, quer saber? Vamos, preciso de algo mais. E aí foi quando eu comecei a estudar para a prova de CNPI, passei na prova de CNPI, e comecei com ele. A princípio era para ser secundária,
Aí, quando eu passei na prova, ele falou, então, eu recebi uma proposta e eu tô saindo daqui um mês. Eu falei, ai, que delícia, sala só pra mim. Mas deu super certo, me encontrei realmente. Eu gosto de ensinar, eu gosto de passar tudo que eu aprendi, que eu tinha conhecimento, e hoje estamos aí, analista da Rico. Que show, Pan, que história. Pan, eu vou voltar em alguns momentos dessa sua história, porque eu quero entender melhor como aconteceram algumas coisas, tá? Primeiro eu quero saber, naquele primeiro dia, quando você entrou lá na sala do seu chefe, você viu aquilo lá, demonstrou um interessezinho e ele começou a te falar um monte de coisa, o que te veio à cabeça? Qual foi a sua expectativa com o mercado financeiro? O que você pensou em relação a ele? Sinceramente, naquela época, no primeiro dia que eu conversei com ele, eu não tive uma expectativa, porque eu não achei que eu iria começar. Eu achava que não era para mim, sinceramente. Eu simplesmente conversei com ele porque foi algo que me chamou atenção. Mas não achava que eu iria colocar o meu dinheiro, até porque várias crenças, né? Eu ouvia que a Bolsa de Valores não é para qualquer um, que pede dinheiro, que eu não tenho dinheiro para gastar com isso. Então, eu não achava que seria para mim. Até que eu fiz realmente o curso, comecei a entender do negócio. E aí eu vi que não era bem assim, né? Que não deveria ser assim, que pode ser assim, mas que não deveria ser assim. Então, no primeiro, assim, impacto, foi mais a título de curiosidade, não a título de vou fazer algo para mim em relação a isso, tá? Entendi. E aí, quando você foi fazer esse seu primeiro curso, assim, ele era só mais voltado para swing trade, investimentos, ou já falava de day trade mesmo? Não, falava pouquíssimo de day trading, inclusive. O primeiro que eu fiz foi o que é análise técnica, né? Introdução à análise técnica. Aí o segundo, que era estratégias para day trade. Então, no primeiro era mais focado para swing trade. Não sabia o que era índice dólar, viu? Era só ações nessa época que eu ficava olhando realmente. E aí foi só análise técnica, já apaixonei, porque é lógica, é controlável, né? É algo que eu não imaginava que poderia ser. Então foi o que me mais encantou, assim. E aí no segundo, que também foi no mesmo, praticamente na mesma época, um linkava com o outro, né? Já fiz a inscrição no segundo, que aí sim era estratégias para day trade, mas também era mais voltado para ações do que para contratos futuros. Contratos futuros naquela época provavelmente era bem mais caro para operar, né? Não tinha tanta liquidez, então não era tão falado assim, né? E aí você começou a fazer as operações de swing trade, e aí veio uma viagem para a Austrália que era para ser 6 meses e ficaram 3 anos. Que maravilha, né? E nesse período você continuava com as operações de swing trade também aqui no Brasil, mantinha isso normal. E day trade, quando você começou a fazer day trade? O day trade foi quando eu voltei da Austrália. Na verdade, quando eu estava na Austrália, eu já comecei, eu retomei o contato. Na verdade, eu não perdi o contato com esse ex-chefe, tá? A gente vivia conversando sobre uma operação ou outra, tal papel. Mas não tá, por conta do fuso horário. A Austrália é praticamente noite lá, dia aqui. Então era um pouco difícil, mas eu retomei a conversa com ele. Eu falei, olha, quando eu voltar, eu quero procurar mais sobre day trade. Foi aí que eu tive a primeira notícia de índice dólar, assim, que ele falou, tem um negócio muito legal aqui, que é rápido, operação que você ganha rápido, você perde rápido, chama mini índice, mini dólar. Comecei a procurar sobre isso já enquanto eu estava lá, mas não era meu foco, tá? Enquanto eu estava lá, eu estava mais porque eu gostava do assunto e já estava pensando no que eu faria quando eu voltasse. Mas a primeira operação de day trade realmente foi quando eu voltei em março de 17. E aí, a primeira operação, brilhou o olhinho? Foi aquele coração assim do tipo, meu Deus, isso é muito legal? Como que foi essas primeiras operações de day trade aí, dessa vida louca? Olha, Lu, vou ser bem sincera que a primeira operação de day trade foi um pouco desanimadora. Porque pensa, a gente tem uma ilusão, né? Poxa, comecei em 2010. Eu não lembro exatamente a data, tá? Mas 2010 a 17. Eu vou considerar 7 anos, mas eu não tenho certeza se foi no final do ano, começo do ano. Foram 7 anos que eu já sabia de análise técnica, que eu já conhecia sobre todos os indicadores, padrões de candles, figuras gráficas, eu já sabia operar. E eu achei que eu ia simplesmente fazer a mesma coisa no day trade. Chegar, apertar o botãozinho,
beleza, comprei, ótimo, tô vendendo, enfim, achei que seria mamão com açúcar, e não foi nem um pouco. Eu comecei pequeno, isso é uma das minhas características, eu sou muito disciplinada, eu sempre tive noção do risco e um medo de perder que nunca me deixou sair da minha gestão de risco, o que é bom, mas não foi o melhor das experiências, era coração acelerado, um contrato, no mini índice, e tipo assim, parecia que eu não sabia análise técnica, sabe? Tipo, foi realmente algo que me ensinou muito sobre o sentimento de ser invencível, né? Porque eu cheguei achando que para mim seria muito fácil, porque eu já tinha experiência e que eu simplesmente ia tirar de letra. Não foi assim. Eu demorei meses para perceber realmente o que eu tinha que fazer para dar certo no day trade, que por mais que é a mesma coisa, é a mesma análise, é diferente você tomar a decisão no momento, no segundo, do que você ter diversos papéis, você ter dias para posicionar stop, para tomar a decisão se vale a entrada ou se não vale, como é no swing trade. Então, a primeira operação não foi legal. Resumindo, é isso. E em algum momento desse início ali que você estava realmente já estudando e operando aí na prática do day trade, você pensou em desistir? Pensou assim do tipo, cara, não vou fazer isso aqui, deixa eu ficar no swing trade, deixa eu ficar onde eu já tô ganhando, porque isso aqui é muito difícil, isso aqui não é para mim. Você pensou em desistir? Eu me coloquei prazo, Lu. Então, o meu prazo era 1 ano até que eu voltasse, que eu tivesse de volta do Brasil, né? Se eu não virasse, se eu não pegasse consistência, se eu não começasse a ganhar nesse 1 ano, aí eu ia procurar emprego e ia só continuar com o meu swing trade mesmo. Então, eu estava dentro do prazo. Então, falar que eu não pensei em desistir é mentira. Eu achava que eu não ia conseguir, na verdade. Mas não foi assim, vou desistir agora porque chega, não é para mim. Não, foi mais do sentido de talvez eu não vou conseguir cumprir o que eu queria dentro do prazo que eu tinha determinado, entendeu? Então foi mais um sentimento de tá falhando, talvez eu não vou chegar no que eu quero. Mas o pensar em desistir foi mais nesse sentido mesmo, não no sentido de vou largar tudo, não quero mais, ou coisas desse tipo que passa bastante na cabeça do pessoal, né? Nesse sentido, não. E qual que foi para você nesse início, assim, a maior dificuldade? Sabe? O que pegava mais, assim? Era a ansiedade para entrar na operação? Era na hora de sair? Era ver o financeiro no negativo na tela? Qual que era ali nesse início a maior dificuldade para você? Era confiar em mim, no meu operacional. Já tinha muito conhecimento, né? Já, mas eu tinha o conhecimento, como eu disse, diferente, porque no swing trade, isso é uma conclusão que eu cheguei recentemente, tá? Não, eu nem sabia disso antes, mas no swing trade, enquanto eu estou fazendo 5 operações, eu tenho uma que está indo bem, uma que está indo mais ou menos, outra que está indo muito bem, que já pagou as que deram ruim, uma que está no 0 a 0, a outra que já deu loss. Ou seja, eu tenho um equilíbrio das minhas operações. No day trade, não. Então, no day trade, você fica naquela tem que dar certo essa, tem que dar certo essa é a virada, essa é a oportunidade, né? A gente esquece que não pode ser assim, mas no começo é normal que isso aconteça. E no swing trade eu usava muitos indicadores. Por quê? Porque dá tempo. Então eu olhava os vários papéis, analisava tipo 4, 5 indicadores ao mesmo tempo, não, até mais, 6, 7 indicadores ao mesmo tempo para tomada de decisão. E aí, quando eu vim para o day trade, eu simplesmente não conseguia analisar tudo ao mesmo tempo. E eu queria usar o mesmo operacional que eu já tinha conhecimento, né? Então, eu vi uma estrela cadente, eu pensava muito para entrar, eu não entrava, a estrela cadente dava certo, eu falava, poxa, eu sabia que era para vender, por que eu não vendi? Aí dava uma formação de retorno à média, eu entrava, não conseguia segurar a operação, porque eu estava acompanhando 1 minuto, porque alguém me falou que eu tinha que acompanhar 1 minuto, que aquele era o tempo gráfico ideal. Aí estava na hora do almoço, eu falava, poxa, eu estou na hora do almoço, falaram que não é bom operar na hora do almoço, que não tem muita liquidez, então eu não posso fazer a operação. Aparecia aquele rompimento maravilhoso, eu andava. Ou seja, o meu problema foi confiar no que era o meu operacional e seguir o meu operacional. E eu acho que isso, por mais que o swing trade eu já sabia que uma estrela cadente era para vender, eu apertava meu stop. Só que eu não tinha a maturidade de saber que aquilo era meu operacional. Eu sabia que dava certo, mas eu não tinha detalhado o que era. E o day trade me exigiu que eu fizesse isso.
Então, para mim, o maior problema foi exatamente esse, saber muita coisa, ter problema na hora de apertar, porque eu não confiava naquilo que eu sabia, o que eu queria usar. Na verdade, era saber qual era o meu perfil, né? Porque hoje eu não opero, por exemplo, a estrela cadente. E eu tô super confortável com isso. Pode cair o mundo, não faz parte do meu operacional. Só que na época, por eu saber o que era, eu achava que eu tinha obrigação de operar. Isso é uma das coisas que eu demorei para entender. Porque a gente acha que quando a gente tem que estudar, que a gente tem que estudar muito para fazer day trade, swing trade, a gente acha que é quantidade, né? E não qualidade. Então você acaba aprendendo todos os indicadores que existem, todos os setups que existem, quando na verdade você não precisa. Você precisa identificar qual é o seu operacional. E isso foi para mim a virada de chave no day trade. Eu ia justamente te perguntar quando as coisas começaram a mudar no day trade. Foi exatamente quando eu fiz uma mentoria com um analista que eu acompanhava na época, que era o CSL, e foi isso que ele me ajudou a enxergar, qual era o meu perfil operacional. E foi exatamente aí que tudo mudou. Eu tirei vários indicadores da tela, eu parei de me importar com entradas que deram entradas, mas que não fazia parte do meu operacional. Eu defini que eu gostava de tendência e que operar uma estrela cadente ou um martelo é contra a tendência, que não faz parte do meu operacional. Foi aí que tudo começou a clarear. Eu literalmente eu sou a louca da lista, tá? Até a australiana que eu morei na Austrália, ela falava, ai, eu preciso fazer lista, porque eu sempre esqueço, eu vou seguir você. Eu sou a louca da lista, sempre fui. Eu fiz uma lista de tudo que eu opero, que nada mais é do que uma trading plan, né? Mas é coisa que eu nunca tinha feito. Então, a lista me ajudou. Que aí eu sabia o que realmente eu tinha que operar, o que eu gostava de operar. E deixei de lado, parou de me pegar meu psicológico daquilo que eu sabia como operar, mas que eu não gostava de operar. Que muitas vezes a gente confunde isso, né? Esquece que não é porque você sabe que você tem que fazer. Achei sensacional isso que você trouxe aqui, que não é porque você sabe que você tem que fazer. E eu acho que muitas pessoas estão passando por isso e passam diariamente por isso. Ah, porque eu sei que quando acontece tal padrão gráfico ou tal configuração no mercado, provavelmente vai acontecer isso e aí a pessoa quer executar aquilo, mas muitas vezes aquilo não se enquadra no padrão operacional da pessoa. Achei fantástico isso, Pan, assim, trouxe uma clareza aqui nesse momento. Mas foi o que realmente virou a chave para mim, Lu. E até hoje eu falo pro pessoal, eu falo, sei operar lateralização? Sei. Sei operar reversão? Sei. Gosto, nem um pouco. Eu entro, eu quero zerar. Ou seja, não me faz bem. Se não me faz bem, não tem por que eu insistir. Né? Então, foi algo que mudou, assim, que foi realmente o que virou a chave para mim, foi eu aceitar isso. Só que eu precisei realmente de alguém para me dar essa dica, né? Do tipo, para de estudar mais e foca no que você já sabe para melhorar o seu perfil, para identificar o seu perfil. E aí tudo ficou mais claro para mim no day trade. E eu acho que essa é uma grande dica para quem está assistindo a gente, tá? Galera, dá uma analisada no que vocês já fazem e fazem bem, tá? Sigam esse exemplo aí da Pan. Muitas vezes vocês já fazem, já operam bem e o simples fato de você não inventar moda, não querer fazer mais coisas, já muda completamente seus resultados. Exatamente. E Pan, contando um pouquinho mais da sua história, eu quero saber se você passou por alguma, pode ser agora swing trade, day trade, qualquer coisa assim, mas por uma situação no mercado financeiro de uma grande perda, assim, de uma perda significativa para você, daquele negócio assim que doeu. Lu, eu diria que financeiramente não. Eu sempre soube parar. O que eu sei, é estranho nesse mercado se eu ouvir alguém falando que nunca quebrou ou que não perdeu muito. É lógico que eu já tive fases ruins, tipo meses de perdas, tanto no swing trade como no day trade. Na maioria das vezes, o swing trade me salvava e o day trade acabava dando aquela rasteirinha. Mas eu nunca tive uma perda que me tirou o sono. E isso também é uma das dicas que eu dou para quem está ouvindo. Se você tiver vergonha de contar para alguém o quanto você perdeu, é porque você não está limitando certo, você não está fazendo certo a sua gestão de risco. Então eu uso o meu marido como exemplo. À noite, eu tenho coragem de chegar para ele e contar o quanto eu perdi? Tenho. Ótimo. Estou dentro da minha gestão. Não, estou assumindo um risco maior. E isso não ia me deixar apertar o botão. Para mim, uma coisa está muito linkada com a outra. Então, tive perdas altas? Tive. Tá? Mas tudo de acordo com o planejado, tudo de acordo com o capital que já estava alocado,
sem passar daquele limite que eu já tinha definido que seria o meu limite do dia, do mês, ou etc. Então, tive, mas não, nada que abalou tanto assim, tá? Eu acho muito legal você trazer isso, Pã, porque as pessoas, às vezes, elas têm uma falsa ideia, e eu acho isso uma falsa ideia mesmo, do tipo, a pessoa precisa ter perdido muito dinheiro. E, na verdade, não precisa. Não precisa nada disso, sabe? Então, eu acho muito bacana a gente trazer o seu caso, o seu exemplo de, cara, não precisa passar por isso. Ponto. Simples assim. Para mim é muito perfil, Lu. Eu falo que eu não sou aquela agressiva e etc. Eu sou uma agressivinha. Então, eu consigo limitar bem, eu consigo ser disciplinada a ponto de parar até quando o mercado está lateral, quando não está dando oportunidade. Eu já fiz overtrading, mas ainda assim, eu nunca passei do meu limite de loss, sabe? Tive algum dia ou outro que eu fiz mais operações, só que ainda controlado no financeiro. E realmente, eu até falo que eu aprendi mais sendo assim do que se eu tivesse quebrado. Porque se eu tivesse quebrado, talvez eu não teria psicológico para voltar. Justamente por eu ser uma pessoa disciplinada e por eu ser uma pessoa muito controlada. Sempre fui, sabe? Isso que eu ia perguntar. E essa disciplina, ela é só no mercado financeiro ou na sua vida como um todo, você sempre foi assim? Você sempre foi muito disciplinada nas suas coisas, sempre foi assim muito de esquematizar ou desenvolveu isso por conta do mercado financeiro? Essa é uma pergunta extremamente difícil no momento para mim, Lu. Sabe por quê? Porque eu sempre fui muito disciplinada. Eu sempre fui muito organizada e sempre fui muito metódica, tá? E até então, para mim, profissionalmente, isso sempre foi uma característica. E até minha adolescência, ali vamos dizer, até uns 25 anos, vai, um pouquinho mais que a adolescência. Eu também era assim na minha vida pessoal, fazia várias atividades físicas, tinha vários compromissos e eu sempre fui bem controlada e disciplinada nesse sentido de começou a ter que terminar e segue regras, etc. Mas uma coisa que depois dos 25 me pegou e que eu não consigo ser disciplinada é com a bendita dieta, menina. Não consigo. Então, quando você me pergunta isso, para mim é difícil responder. Porque se eu falar que eu sou disciplinada em tudo na minha vida, vai ser mentira. Mas eu era. Eu só não consigo mais voltar para dieta. E no mercado sempre foi característica, disciplina acima de tudo. Sim, sempre foi. Até demais, sabe? Quando é o excesso pela disciplina, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo é o que mantém as pessoas, né? É o que mantém as pessoas vivas para o mercado financeiro. Você respeitar, acima de tudo, o seu gerenciamento, né? Eu não sabia disso, mas sim. Eu não comecei sendo disciplinada porque eu queria sobreviver. É porque era realmente um perfil meu. E que calhou a lidar bem no mercado também. Mas hoje, sim, se você não tem disciplina, infelizmente, a probabilidade de você durar no mercado vai ser muito pequena, né? Mesmo no day trade, né, que a gente tem a resposta das operações em frações de segundos, em minutos, é uma questão de longo prazo e não o resultado de um único dia, né? Mas é aí que tá, Lu. Não é porque o day trade são operações rápidas no mesmo dia que a gente tem que ter o resultado no mesmo dia. Para mim, isso é a maior bobeira, que acaba sendo confuso para quem está começando, que imagina que o day trade tem que ser aquele resultado rápido, e não é assim. Você pode ter 4 dias de loss, se no quinto dia você tiver um gain maior do que seus 4 dias de loss, tá tudo bem. E 5 dias você está demorando para ter seu resultado. Então, essa história de ficar rico no mesmo dia, né? Ficar rico que eu brinco, né? Ganhar dinheiro no mesmo dia, para mim, necessariamente não é uma verdade, tá? E falando de dia, tá? Eu quero saber de você, assim, se você lembra, qual foi até hoje o seu pior dia no mercado financeiro? Eu digo em termos de sensação. Você lembra o que aconteceu? Aquele dia que você acabou o dia, assim, do tipo, acabada? Eu posso citar uma série? Pode. Você já assistiu Lucifer? Não assisti, mas já ouvi falar. É polêmica, tá? Essa série é polêmica, mas é muito engraçada e eu gostei muito da série. E ele fala que o inferno nada mais é do que você reviver coisas que você se arrependeu na sua vida.
Então ele meio que mostra um looping de coisas que você fez e que você tem aquele peso na consciência. Velho, quem de sexta-feira nunca teve esse looping? Ficou o final de semana inteiro pensando no topo que comprou, no fundo que vendeu. Sexta-feira é cruel. Trading. É, porque você tem 2 dias ainda para ficar amadurecendo toda a cagada que você fez. E sim, tive vários dias assim. Não sei por que tem isso, mas sexta-feira para mim era esse dia. Eu chegava com muito gás no mercado, eu queria operar tudo. Eu fazia overtrading de sexta-feira. E na maioria das vezes, por exemplo, olha, tô sem fazer nada aqui, vamos comprar? E aí o mercado não andava, não ia para lado nenhum. Eu falava, vamos virar a mão então. Sem técnica nenhuma, só para brincar. Literalmente, hoje eu vejo isso, só que na hora era aquele sentimento de essa operação vai virar, essa operação vai ser a boa da semana, sabe? Tem que ir, tem que ir. Tive muito disso. Dor de corno também. Tudo, né? Passou por todos os sentimentos aí do mercado financeiro. Eu diria que só não de se arrepender de ter perdido demais, sabe? Tipo, que é o que a gente estava falando. Esse é um que eu não tive realmente. Mas no sentido de não operar, quando eu tinha que operar, sim, muitas vezes, mas geralmente psicológico, né? E o de fazer operações quando não deve também, só pelo fato de estar boring, sabe? Você tá ali sem fazer nada, você quer fazer alguma coisa e você entra no mercado. Tédio. Só pelo prazer de operar. Você gosta, Pan, de operar? Gosto. Esse sorriso é muito bom. Esse sorriso com esse brilho no olho é muito sincero. Não tem como. E até hoje eu não opero, né? Hoje eu sou analista, eu só passo calls, mas o sentimento é igual. O sentimento é o mesmo, sabe? De você fazer análise, a probabilidade de dar certo eu acho que eu não consigo nem explicar o que me atrai mais assim na operação, sinceramente. É uma série de combinações que chegam ali no resultado final. E quando começou essa questão de ser analista, né? Qual foi o maior desafio para você? Pô, beleza, você estudou um monte, passou na prova, super competente, e aí tá, agora você vai sentar aqui e você vai instruir um monte de gente, você vai ensinar várias outras pessoas, elas vão te seguir e elas vão seguir o que você está fazendo, está falando, e aí, como que foi a sensação disso? Olha, mais difícil como analista é não saber o que o outro lado está podendo fazer ou não podendo fazê-lo. E isso é algo até hoje que eu tento ser o mais clara e tento ser o mais chata possível em relação a isso, mas que ainda é uma grande dificuldade, porque a gente não aperta o botão para a pessoa. Às vezes eu passo uma operação que o risco, por exemplo, no dólar é de R$ 100 na operação, e a pessoa está operando com 150 e vai entrar, mesmo eu falando que cuidado com o tamanho de mão, esse aqui é uma operação com stop caro. A pessoa às vezes não tem essa noção e acha que aquela operação, como eu sou uma analista que estou ali na frente, ela tem que dar certo. E aí a pessoa perde boa parte do capital em uma única operação sem saber o que está fazendo. Isso, para mim, é uma grande dificuldade. Trazer a consciência do risco de cada operação para as pessoas, sabe? Na época que estourou o Covid, março do ano passado, a volatilidade estava absurda, né? Então, tinha calls, por exemplo, eu passo calls no índice com 200, 250 pontos normalmente. Naquela época, o call estava de 1.000 pontos de stop. 1.500 pontos de stop. E foi aí que eu comecei a adotar uma maneira assim, olha, galera, eu não vou passar o call, porque quem está começando precisa ver escritinho, bonitinho. Quem sabe o risco que tem, consegue pegar só na fala. Então, eu comecei a fazer dessa maneira, falando, olha, galera, o risco é de 1.500 pontos. Ou seja, você vai perder tanto se der errado com um mini contrato, tá agressivo, pode dar errado. Porque a gente não tem certeza, né, Lu? Não é porque eu sou analista que eu vou acertar todas. Então, é muito difícil isso de trazer realmente essa maturidade, sabe? De qual é o risco envolvido na operação. Isso é uma das coisas que me pega até hoje. Foi uma das maiores dificuldades. E quando você começou também a parte educacional, né, que você tem um curso, enfim, ensina as pessoas, né, não é só a sala, mas enfim, o que você observou, assim, que é a maior dificuldade de quem está começando? Bom, eu vejo que são fases, Lu.
Primeira fase é o onde entrar. Entra porque está subindo, compra porque está subindo, ou vende porque está caindo, ou então compra porque caiu demais, ou vende porque subiu demais. Esse para mim é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois que a pessoa passa dessa fase, é o saber perder e o saber ganhar. E aí começa a entrar o psicológico. Hoje, o que mais eu percebo em quem já opera, pelo menos já fez a primeira operação na conta real, é psicológico. Isso, assim, com 90% de certeza, sabe? 90% das pessoas. É o que pega. Seja psicológico por medo de perder, seja psicológico por operar demais, ser corajoso demais, seja por N fatores, né? Que a gente sabe que psicológico não dá para definir em dois, três tópicos, mas cada um eu vejo de uma maneira diferente, mas que realmente o que pega mais é o psicológico. Isso também que é uma das coisas que muitas vezes é um vilão do day trade, né? Porque a análise técnica é simples. É facinho aprender análise técnica, né? Só que o mercado não é simples. E a gente nós não somos simples. Então, dá aquela falsa impressão de facilidade, quando na verdade não é fácil. Ele é simples, mas ele não é fácil. Então, eu acho que todo mundo tem que passar pela fase de maturação sem quebrar. E a maneira de fazer isso é conta demo e um contrato. É isso. E a maioria não consegue. Eu concordo plenamente com você. Eu sempre falo que o que mais mata o trader para o mercado financeiro é a pressa. A pressa de querer ganhar dinheiro. E aí ele acaba se matando financeiramente sem antes poder chegar na fase de poder colher os frutos, né? Do estudo, do aprendizado, da prática. É bem complicado isso. Psicológico aí bate forte, mas para isso que a gente está aqui também. Exato. Tanto é que para os meus alunos eu sempre indico, né? Você sabe, você dá aula, inclusive no meu curso, e eu falo para o pessoal, a galera, tem que trabalhar também psicológico, não adianta só focar na técnica. Técnica a gente aprende o que é o ponto de entrada, o que é o ponto de saída. Você tem que ver a floresta como um todo, isso envolve psicológico, isso envolve como está o mercado de uma maneira geral e também os setups que você está aprendendo. São, tipo assim, não tem como você trabalhar sem esses pontos, né? Exato. E Pam, falando um pouquinho mais aí da sua trajetória no mercado, qual foi até hoje a decisão mais difícil que você teve que tomar em relação ao mercado financeiro? Eita, pergunta difícil essa, hein? A decisão mais difícil que eu tive que tomar. Eu acho que diria realmente não fazer mais as operações na minha conta. Não tanto day trade, mas mais swing trade. Swing trade é algo que eu sempre fiz, né? Sempre foi parte da minha rotina, e aí nessa nova rotina de analista entrou também o swing trade como fora dessa nova rotina. Então foi uma adaptação de tudo. Mas essa decisão, obviamente, né, Lu, eu não vou ser hipócrita falar que eu não ganho dinheiro sendo analista. Todo mundo gosta de dinheiro, não adianta eu falar que eu não ganho para isso. Então valeu a pena eu ter me tornado analista financeiramente? Valeu. Só que foi uma decisão bem difícil, porque não é só valer a pena, né, ou gostar e etc. O que hoje completa isso seria os feedbacks, sabe? Que todo mundo fala, tipo, pô, você tem uma didática que eu nunca vi igual, você consegue passar tudo de uma maneira bem simples, e isso é uma coisa que é minha também, sempre pensei, enquanto eu assistia um curso eu pensava, nossa, mas eu poderia ensinar de tal maneira que seria muito mais fácil de entender, sabe? Eu sempre tive isso, desde do colegial, assim. E aí, quando você tem um objetivo um pouco maior, acaba passando por despercebido. Acho que até por isso que foi um pouco difícil responder essa pergunta. Acaba compensando, né? Ah, com certeza compensa. Com certeza. E qual que é o maior desafio hoje para você no mercado financeiro? Conscientizar a galera. É isso. Na verdade, Eu falei de uma maneira até um pouco agressiva, mas é literalmente falar que não é ganho rápido, que não é porque são operações rápidas que você vai ficar rico do dia para a noite. Isso não existe. Nunca existiu. Se fosse assim, todo mundo estaria já no day trade ou na bolsa, entendeu? Não pode ser assim. Tem que ter consciência, tem que ter gerenciamento de risco para sobreviver. Então, esse é o meu maior desafio ainda. Passa fases, entra gente nova, tem até pessoas antigas, né?
que não tem essa consciência de gerenciamento de risco. Tanto é que a galera até fala isso na sala. Poxa, depois que eu vi sua aula, eu era um trader. Depois da aula de gestão de risco, eu sou outro trader. Porque traz a conscientização e precisa disso. Só que eu ainda não consegui mudar todo mundo. Tem esperança. É bom, a gente precisa de esperança, né? Senão a gente não executa o nosso trabalho, né? Exatamente. E Pam, falando em educar aí, qual é o conteúdo que você mais gosta de dar? O que você mais gosta de ensinar? Eu acho que é gestão de risco. Já acabei caindo aí mesmo, né? Porque o operacional em si eu gosto, tá? Eu acho que eu consigo passar bem o porquê das coisas. Mas o que foi a virada para mim foi entender todo esse processo de que eu só vou apertar o botão se couber na minha conta, né? Se eu tiver na minha gestão de risco. Então, eu ensino gestão de risco de uma maneira que eu tenho prazer em ensinar, porque eu sei que pode fazer diferença na vida de alguém que está do outro lado, como fez na minha também, quando eu operava. Então, eu acho que seria o principal ponto aí que eu mais gosto, é a gestão de risco. Que bacana, que bacana. E agora a gente vai ver, vai ter uma mudança de fase aí daqui uns dias, né? Nós temos um bebê a caminho, parabéns aí, mamãe, muito em breve. Como é que vai ser o nome? É um menino, né? É menino, vai ser Bernardo. O Bernardo daqui uns dias já está aí correndo e quando vê já vai estar querendo clicar na boleta. E pensando nesse futuro, o que você imagina? O que você vislumbra para você, assim, se você fosse dizer, daqui nos próximos anos, daqui 5 anos, em relação ao mercado financeiro, quais são os seus sonhos, digamos assim? Lu, meu sonho, nunca tive o sonho de ser mãe, assim, não, só mãe, né, é isso que eu quero dizer. Mãe, sim, eu sempre quis ter filho, mas eu nunca tive o sonho, por exemplo, de largar a vida profissional só para ficar com a criança, por exemplo. Isso eu nunca tive. Eu sempre achei que eu seria aquela mãe que estava trabalhando ao mesmo tempo que cuidando da casa e coisa desse tipo do bebê, né? Então, eu não pretendo parar, não me vejo parada, inclusive. E daqui 5 anos eu espero estar mudando, né, e conscientizando a maior parte aí da galera, seja para day trade ou para swing trade, é isso. Eu quero realmente conseguir ter sucesso nisso, sabe? Comecei, se for ver, recente, né? Fazem 2 anos que eu sou analista, 3 agora. E eu acho que daqui 5 anos ainda vou estar nesse processo, sabe? De conscientizar realmente, de ensinar, de mostrar o certo. Não pretendo mudar, não. Gosto do que eu faço. Que bacana, e a gente só tem a agradecer, o mercado financeiro só tem a se beneficiar com isso aí, de ter uma profissional de alto nível, que nem você, dedicada para isso, né? Com certeza, todo mundo tem muito a ganhar aí com isso. E o Bernardo também, né? Porque a profissão do mercado financeiro, o ser trader, o ser investidor, o poder trabalhar de casa, é claro que com essa pandemia muitas coisas mudou, muitas outras profissões passaram a ser possíveis de home office, mas essa nossa já era possível, né, desde antes, e então o fato aí de aliar tudo, mãe, trabalho, com certeza aí, ainda mais sendo disciplinada do jeito que vai se virar nos 30, né? Só vai ter que pegar um pouquinho mais... se ele não for, né? Eu ia dizer, só vai ter que pegar um pouquinho mais leve aí com a sua autocobrança aí, porque criança não tem hora, não é a hora que você quiser fazer ele dormir, não. Quero ver como é que vai ser isso aí, hein? Depois a gente vai conversar. Depois eu te conto. Esses primeiros meses, tá dando até palpitação. Que bacana, muito bacana mesmo, é uma história sensacional, um projeto sensacional e que você executa aí com uma maravilha. E Pam, já se encaminhando mais para o final da nossa entrevista, a gente tem um quadro no final, né? No final do Book Aberto tem um quadro que é o Segue o Fluxo, que é o Responda Rápido. Então tem que ser aquela coisa assim da primeira coisa que vier na mente, beleza? Topa? Bora lá, vamos lá? Ai, vamos. Mercado financeiro para mim é... Vida, tudo. Swing trade. Paixão. Day trade. Vamos mudar. Pode mudar? Não pode, mudar. Claro que pode. Aqui pode tudo. Swing trade, amor. Day trade, paixão. Dólar ou índice? Índice. O plano de trade? Essencial. Se eu bato a meta? Deixa o like e vaza. E se eu tomo um stop? Está dentro da gestão de risco, bola para frente. Atingir o limite do dia? Vaza. Tem que vazar.
consistência para mim é? Rápido, assim, é difícil responder essa, né? Mas consistência, para mim, é você ter consciência do que é o seu operacional. Saber que ele tem fases boas e fases ruins e como trabalhar nessas fases boas e fases ruins. Disciplina. Para mim é essencial, né? Foi o que eu mais falei aqui. Mas tem que ter. Disciplina, eu acho que acompanha seus resultados. Então, se você consegue ser disciplinado naquilo que você se comprometeu a fazer, muito provavelmente você terá bons resultados. Com certeza. Agora, pensando um pouquinho mais na vida, vamos lá. Um livro que te marcou? Olha, eu vou dizer um dos primeiros que eu li. Quem Mexeu no Meu Queijo. Boa. Meu ídolo? Eu não tenho um ídolo, Lu. Sinceramente. Não consigo falar uma única pessoa. Eu tenho um conjunto de pessoas que eu me tornei quem eu sou hoje, tanto operacionalmente como pessoa física, né? Mas uma pessoa só que eu fale, olha, essa aqui é uma pessoa que eu gostaria de ser, eu não tenho. Um defeito seu? Sou metódica. Uma qualidade? Eu diria que eu sou paciente. Boa. Sou bem paciente. E no meu trabalho é algo importante, né? Você ter paciência. Então, eu diria que isso entraria como uma qualidade profissionalmente falando no momento. Com certeza. E o meu final de semana preferido é? Em épocas de crise, Netflix. Mas eu gosto muito de trabalhar de final de semana. Eu prefiro do que trabalhar à noite, por exemplo. À noite meu cérebro não vai. Então, meu final de semana preferido é sábado de manhã eu trabalho, olho meus papéis aqui para swing trade, à tarde descanso, à noite como alguma coisinha gorda, domingo descanso o dia todo. Esse é o meu final de semana favorito. E agora, o legado que você quer deixar para as outras pessoas? Que é possível. Você só tem que querer fazer o certo. Querer fazer o certo. Porque muitas vezes a gente sabe fazer, mas a gente não quer fazer. A gente simplesmente continua se auto-sabotando. Então, se propôs a fazer, vamos realmente vestir a camisa e fazer. Fazer bem feito, né? Senão a gente perde tempo duas vezes, né? O de montar e o de tentar não fazendo bem feito. Então, se quer, vamos que dá certo. É possível. Que legal, Pan, com certeza aí, nossa, muito, muito obrigada. Foi aí uma aula, sua experiência, sua vivência, aquilo que você já aprendeu e já aprendeu com os milhares de alunos, já aprendeu na prática. Agradeço imensamente você de ter aceito o meu convite de estar aqui nessa versão online, nessa entrevista. Eu gostaria muito que fosse presencial, gostaria muito de poder te abraçar. Por favor, sinta-se abraçada. Pessoal de casa, quem ainda não deu like já sabe, deixa o like aqui nessa super entrevista, tá? Que com certeza vários insights. Aproveita e comenta aqui qual foi o maior insight dessa entrevista que você teve com essa entrevista. Deixa aqui que eu quero saber, a Pan quer saber. E Pan, seu recado final aí pro pessoal. Pessoal, confiem e façam o que essa mulher falar. É isso. Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem interesse, pelo menos na parte técnica e na parte psicológica. Então, junta tudo isso de pessoas que têm experiência, que sabem o que estão falando e realmente coloquem em prática. Beleza? Vai dar certo. Lu, que prazer, muito obrigada mesmo, tô lisonjeada de participar, uma delícia. Eu que agradeço a você, que bom que você gostou, o bate-papo é tão bom que, nossa, passa voando, né? E, bom, a gente vai combinar muitos outros, eu vou trazer de novo a Pan aqui no canal, vou trazer ela lá no Instagram para fazer live para vocês, já deixo aqui publicamente o convite para ela, tá? Então a gente vai voltar a se falar mais vezes. E agora, só para fazer o encerramento oficial, galera de casa, você já sabe, eu vejo você no próximo vídeo.